contasse um pouquinho da sua história com essa princesa que está aí do lado da senhora. A minha irmã faleceu e eu peguei ela com 8 dias. Quando ela nasceu muito doente. Tive 2 paradas cardíacas, convulsão, tomou bastante sangue, né? Infelizmente ela estava desenganada mesmo. Nasceu sem, né? Não tinha narizinho completo, tinha o laboporino mesmo. Quando minha irmã foi ter o neném, ela teve uma parada. Nessa parada foi tirar a neném. Só que a neném deu como morta. Quando estava descendo para a pedra, já estava o diagnóstico dela que ela tinha falecido, né? E ela mexeu com o dedinho e a doutora Alessandra viu. Quando a doutora Alessandra viu, falou, nossa, o neném tá vivo. Foi quando foi a correria dela. A minha irmã era dependente química, morador de rua também, então ela não estava nem aí. Apanhou muito, tanto que essa aqui também foi ofendida também, muito. A minha irmã levou muita pancada e nessa a neném também ficou um pouquinho enfaixadinha. Para mim não dava vida para ela, porque quando minha irmã falou que só ia ficar, eu falei que eu não sabia, porque eu nem tinha visto o neném. Quando eu vi o neném, eu fiquei, né... Eu fiquei indignada, eu nunca tinha visto um nenenzinho assim, muito pequenininho, né, indefeso. Eu olhei assim para ela e falei assim, ai meu Deus, não sei, mas eu vou ficar. Começamos uma correria da Roseli só na UTI. Fomos para o Bauru. Depois da cirurgia ficou 7 dias. Ela não voltava. E eles iam desligar o aparelho dela, porque ela não voltava mais. Não tinha fé em nada, viu? Um dia acabei tendo fé. E pedi para Deus que desse ela para mim de volta. Porque quando eu cheguei, ela já estava brincando, com a graça de Deus. Por causa que ela nasceu com problema na paresia, né, das 2 perninhas, e a moça era maior que o outro, né. A gente corre muito com ela, agora está com problema respiratório, no nariz dela já não respira direito, tem que coisar bem alto, 2, 3 travesseiros, a vida dorme sentada às vezes. Sempre correndo porque ela desmaia, a gente tá lá no FAP, lá em São José. Estou correndo que é para fazer a cirurgia rapidinho, porque ela pode entrar em coma a qualquer instante, né? Ela não pode usar máscara, dependente de calmante, usa essa horte. E agora vai aumentar mais, porque a perna dela encurtou um pouco. E faz terapia na Madre Cecília. E ela é acompanhada no FAP, no Madre Cecília, né? E ela também é uma menina muito carinhosa, faz balé, a Sueli. O balé que devolveu bastante ela, graças a Deus, porque ela se soltou um pouco, porque ela era mais quietinha. Teve bastante convulsão, agora não está tendo mais, graças a Deus. A senhora usa do serviço do CRAS? Eu uso tudo, né? Tudo que o CRAS que ele faz pra gente, né? Qual que é a maior necessidade da Roseli que a senhora ainda não conseguiu? Cirurgia que é preciso fazer no nariz e na garganta, que é urgente, muito urgente, que ainda não consegui. Central de vaga, estou esperando um exame também, que é para resolver esse problema. É uma tomografia do nariz, né, para fazer. Faz 3 anos que eu estou esperando chamar eu lá no... 3, 4 anos para esperar eu lá. Agora que ela está piorando, aí o CRAS, que eu abandonei, na verdade, a gente parando de ir lá no FAP, no ano passado, a gente voltando. Porque ela piorou a situação. Eu achava que não tinha tanta necessidade. O FAP tem sim, muita necessidade. A gente precisa muito de ir lá para poder caminhar para Bauru. E lá é um lugar muito bom, como, né, aqui na Madre Cecília. Então os 2 é muito bom. Esse tratamento é o Estado que paga? A prefeitura também e o Estado, né? Porque a gente precisa que eu dependo do carro daqui da prefeitura para ir para São José. Então eles fornecem para a gente. Né? Não falta? Nunca falta, nunca faltou. E também, quando a gente precisa ir para Bauru, eles têm um negócio que eles dão para a gente, assistência, sabe? De hotel, que a gente precisar, assim, caso a gente precisar pagar, eles ajudam a gente também. E ela está na escola? Na verdade, ela está no 2º ano, mas a mente dela é bem... Ela não acompanha, não. Tem coisas que nem o nome dela não consegue fazer. Não consegue mesmo fazer o nome dela ainda. É bem dificultoso para ela ir fazer o nome. É outra escola, fora o Madre Cecília, né? Fora outra Madre Cecília, que é a Madre Cecília. Qual escola que é? Aqui no Batista. Na escola ela tem toda a assistência que ela precisa? Não, não tem, porque ela precisa de uma ajuda, né? Ela precisa de ajuda para levar no banheiro e é pouco funcionário. Quando eles podem ajudar, porque tem mais crianças especiais lá, ela precisa, porque você pode cair, pode se machucar, né? Se limpar, para comer, né? E a funcionária é pouca, né? Eles falam, a única que a gente não tem é funcionário. Segurança, não tem tanto. Um banheiro, uma criança especial, um brinquedo para a criança. Não tem essas coisas. Você pôr até mesmo no
Valdeiro, criançada lá, que tem uma menina que é dependente. Né? Muita criança entra lá, mas não tem esse conforto, não tem esse brinquedo, não tem esse, né, esse tratamento. Que é o que eles precisam, né, de ser ajudada, né? De ser ajudada. Peço que as pessoas, que o Estado venha a pensar mais nas possibilidades das crianças, precisar mais auxílio das crianças, né, nos cuidados deles, que não são só muitas crianças precisam de mais recursos na escola, como brinquedo, como alimentação adequado também. Que o Estado venha pensar mais para poder ajudar mais essas crianças e dar mais auxílio. Porque tem muita criança, muitas escolas que não tem esses recursos, não tem nada, que não tem funcionário adequado para essa área. Né? Para o auxílio dessas crianças, para ir no banheiro, às vezes, até mesmo para trocar uma fralda, ou até mesmo, né, porque ou eles cuidam daquela criança, trocando fraldas, cuidando, tem criança muito especial, mais né, necessita mais, ou eles cuidam, então é muito pouco funcionário. Então, né, pede que eles venham fazer mais. É isso que eu tenho que falar. Em relação a Roseli, o caso dela é um pouco mais grave. Ela exige que seja realizado um procedimento cirúrgico nela. E pelas informações que nós temos, ela já está aguardando há anos esse procedimento e o caso dela somente se agrava. Em razão disso, ante a omissão do poder público de estar fornecendo esses meios emergenciais de garantir a saúde da criança, é que entram em ação os demais órgãos constitucionais que possuem a prerrogativa, o poder, dever de defender as crianças e os interesses dos nossos jovens. Quais são esses órgãos? A Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Ministério Público, também aqui do Estado de São Paulo. Ambos os órgãos têm a obrigação e o dever legal de garantir que sejam de fato executadas essas políticas públicas de apoio e assistência às crianças com deficiência. Se eventualmente, como no caso da Roseli, esse procedimento cirúrgico ainda não foi efetivado até hoje, tratando-se de um caso de urgência, há a premente necessidade de intervenção judicial nesses casos por um dos órgãos competentes, Defensoria Pública ou Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, a recomendação que nós damos para todos aqueles envolvidos nesse contexto, seja para professor, diretor de escola ou para os próprios assistentes sociais que têm acompanhado essas crianças, é formar uns relatórios bem detalhados para subsidiar eventualmente uma ação judicial e compelir o poder público a garantir essas políticas essenciais para as crianças. Quando se fala em melhor interesse da criança, isso não significa que o poder público, no caso da prefeitura, ela tem que garantir somente o acesso a essas crianças ao convívio social. Não é só fornecer um ônibus para pegar a criança de casa e levar para a escola, ou pegá-la da escola e levá-la para uma consulta médica. A política pública municipal destinada às pessoas com deficiência, ela é mais do que isso, ela visa garantir qualidade de vida para essas pessoas. Não é algo que se resolva do dia para a noite. É uma ferramenta necessária de ser implementada aqui no município de Taubaté para garantir que essas pessoas, quando em contato com outras pessoas, elas têm uma complementação da vida social, como uma extensão da sua casa, e não como vistas como isoladas desse contexto todo. A política municipal para a pessoa com deficiência, ela tem que garantir a qualidade de vida dessas crianças. E de que forma que isso é feito? De várias formas. Criando programas educativos, garantindo que os colegas de escola eles tenham um contato maior com a realidade desses coleguinhas de escola, como no caso da Roseli, que o poder público ele forneça profissionais habilitados para estar cuidando dessas crianças em determinadas condições, como por exemplo na escola, munido de todas essas informações e direitos que já são garantidos constitucionalmente a essas crianças, é que deve-se visar principalmente a saúde delas e o bem-estar.